Capítulo 6. Matar Collis não seria fácil. Óbvio que não. Mesmo que Collis reconhecesse a alma dissuasória que a visse em mim, duvido que seria tão simples quanto cravar uma adaga em seu peito. Eu precisaria ter certeza de que ele me amava, mas enquanto sorria sob a copa de folhas vermelhas, não queria nem pensar nas implicações disso. Se começasse a alimentar essas ideias, acabaria vomitando, então decidi ignorá-las. Nem mesmo sei o que matar Collis poderia causar no Eliseu e no plano mortal, mas Roland não teria me dito aquilo se fosse algo catastrófico. Como o Nictus também é um primordial da morte, ainda deve haver equilíbrio, até que eu morra. O que deve acontecer assim que eu conseguir cravar a adaga de pedra das sombras no peito de Collis. Imagino que ele também tenha dragontinos prontos para retalhar. Mas por enquanto, a sorte estava a meu favor. Entrei nos bosques moribundos sem problemas, provavelmente porque corri por todo o caminho. O capuz da minha capa tinha escorregado, mas eu o deixei abaixado, porque duvidava que fosse encontrar alguém numa área ocupada por sombras. Elas eram aquelas almas que haviam entrado nas terras sombrias, mas se recusaram a passar entre os pilares de Asphodel, para enfrentar o julgamento por seus atos. Ainda não tinha visto nenhuma, e esperava continuar assim, pois ouvi dizer que elas gostavam de morder as pessoas. Os músculos das minhas pernas e abdômen estavam começando a doer, me obrigando a diminuir o ritmo à medida que eu examinava as fileiras de árvores tortas e alquebradas. A cada segundo, eu sentia o cheiro da devastação, lilazes podres. Pelo menos não sentia dor no maxilar e na cabeça, nem estava tonta. Não sabia quanto tempo eu ainda tinha antes que o efeito da mistura de ervas, casta, hortelã-pimenta e mais um monte que eu não conseguia nem lembrar, passasse e os sintomas da seleção retornassem. Mas quando acontecesse, eu teria que fazer o que sempre fiz. Lidar com isso. Assim como Ezra, se descobrisse que não podia fazer nada em relação à devastação. Nós podíamos não ter nenhum laço de sangue, mas ela era resiliente, assim como eu. Ezra jamais desistiria nem fingiria que o fim não estava próximo. Ou esperaria por uma solução mágica, como eu podia apostar que minha mãe faria. Ezra faria tudo ao seu alcance para garantir que o maior número de pessoas sobrevivesse o máximo possível, e de acordo com Roland, é o que ela estava fazendo. Mesmo que eu não pudesse avisá-la, Ezra estava tomando as medidas necessárias. Um ruído vindo do alto atraiu meu olhar para os galhos mortos e sem folhas. Parei de repente quando o enorme falcão prateado pairou acima dos galhos retorcidos com as asas enormes, bem abertas, retardando a descida. A ave de rapina pousou num galho, enterrando as garras afiadas e escuras no tronco morto. Parecia o falcão que curei por acaso na Floresta Vermelha. Por outro lado, imaginei que fossem todos parecidos. Ainda me surpreendi ao ver animais na terra sombrias, além de cavalos e fosse lá o que fossem aqueles da cais. Embora ficasse aliviada por não ser uma sombra empoleirada lá em cima, sabia que os falcões prateados eram predadores notoriamente ferozes. Eu não tinha acreditado na minha velha ama, Odetta, quando ela me disse que aquelas aves conseguiam apanhar pequenos animais e até crianças. Mas agora, depois de ver duas delas de perto, eu acreditava sim que os falcões eram capazes disso. Talvez até mesmo de agarrar um adulto magricela. Nunca fiquei tão grata pelo meu amor a pão doces quanto naquele momento. O falcão prateado abaixou lentamente as asas enquanto eu dava um passo à frente, esperando que ele continuasse onde estava e não tentasse me transformar em refeição. A última coisa que eu queria era machucar algum animal. Bem, tirando já ratos e serpentes, esses eu poderia passar o dia inteiro matando com prazer. Eu não tinha dado nem 3 passos quando o falcão virou a cabeça na minha direção, inclinando o bico afiado para baixo. Olhos cheios de inteligência encararam os meus. Olhos que não eram pretos como o do pássaro que curei, mas de um tom vibrante, sobrenatural e intenso de azul, ainda mais vívido que os olhos da deusa Penélope. Nunca tinha visto aquela cor nos olhos de um pássaro antes. O falcão emitiu um chilindrado suave, semelhante a uma versão menos poderosa do chamado impressionante dos dragontinos, e então se lançou do galho. Abrindo as asas, a ave disparou na minha direção. Com o coração disparado, agachei-me rapidamente para pegar a adaga na bota. Tirei a arma no instante em que o falcão deu uma guinada, voando acima da minha cabeça. Um grito estridente de dor me deixou toda arrepiada. Levantei-me e girei o corpo, sufocando um grito quando o medo explodiu no meu peito. Uma pesada massa cinzenta se agitou aos poucos metros de mim, debatendo-se, enquanto o falcão prateado cravava as garras afiadas em algo parecido com uma cabeça. A criatura se tornou mais sólida, à medida que as pesadas asas do falcão batiam em seus ombros e peito.
Os braços se tornaram visíveis, e mãos e dedos feitos de sombra tentaram agarrar o falcão, mas o pássaro dilacerou os dedos finos, arrancando os cordões cinzas que desceram na direção do solo marrom acinzentado. Senti o ar gelado na nuca enviar uma descarga de adrenalina por todo o meu corpo. Reagi por instinto, ignorando o medo. Eu me virei e golpeei com a adaga. Arregalei os olhos quando a lâmina encontrou resistência em meio à sombra agitada e pulsante. A criatura gritou e se afastou de mim. Pedaços de sombra se romperam, pulverizando o ar como se fosse sangue, quando a coisa se elevou do chão, voando na direção dos galhos, enquanto outra saía do meio das árvores, com os tentáculos feitos de sombra ondulando alguns metros acima do solo. Acho que sabia bem com o que estava lidando. Sombras. E de algum modo, ninguém se lembrou de me avisar que elas podiam voar. Saltei para o lado quando um braço esfumado surgiu diante de mim e me virei para ver que a sombra que o falcão atacara havia desaparecido enquanto o pássaro voava para baixo, arrastando as garras pela nova sombra. Será que o falcão estava me ajudando? Ou apenas reagindo à ameaça maior? Um gemido baixo ecoou nos bosques moribundos. Olhei ao redor e avistei sombras cinzentadas que entravam e saíam de foco entre os galhos retorcidos, como se viessem do solo e das árvores mortas. Deuses, murmurei, não tenho tempo para lidar com isso. Eu me virei para a mais próxima, imaginando como elas podiam morder se pareciam ser feitas de fumaça e sombras. Xinguei quando a sombra se esquivou para a esquerda. Outra voou pelo chão, deslizando como uma enorme serpente de sombras. Uma serpente. Avancei cravando a adaga no que presumi ser suas costas, quando ela começou a se levantar. A lâmina afundou em alguma coisa, fazendo com que a sombra guinchasse e caísse no chão. Arregalei os olhos quando a criatura se despedaçou em milhares de pequenos filamentos. Certo, eu definitivamente havia atingido algo vital. Ao levantar a adaga, notei respingos pretos de alguma substância oleosa pela curva da minha mão. Um cheiro rançoso alcançou as minhas narinas, embrulhando meu estômago. Uma pequena parte de mim se sentiu mal quando eu me virava e enfiava a adaga na parte mais larga da sombra. Aquelas criaturas já tinham sido mortais. Elas podem ter cometido pecados terríveis ou apenas indivíduos cujo medo das consequências era maior do que suas indiscrições. Desconfiei de que, quando elas se desfaziam até virar nada, como aquela que estava diante de mim acabara de fazer, sua alma era destruída. Era o fim derradeiro. Enterrei a adaga no peito da criatura seguinte sem hesitar, porque a culpa era passageira. Não queria virar o lanchinho noturno de uma alma rebelde. Uma sombra desceu sobre mim como o falcão havia feito antes. Saltei para o lado e algo agarrou minha capa, rasgando-a. Garras. Tudo bem. Pelo visto, as sombras tinham garras ocultas. Girei o corpo, erguendo o braço para bloquear a sombra à minha frente. Meu cotovelo colidiu com algo sólido e de uma frieza glacial dentro daquela massa cinzenta. Algo parecido com a garganta quando o som de estalar de dentes ecoou no vazio. Nada de mordidas, grunhi, empurrando a criatura para trás enquanto golpeava com a adaga. De repente, alguma coisa puxou minha cabeça para trás com tanta força que a dor irradiou pelo meu pescoço e pelas minhas costas. Perdi o equilíbrio enquanto o falcão soltava mais uma série de gorjeios impressionantes. Desabei no chão com tanta força que o ar escapou dos meus pulmões. A criatura se lançou sobre mim, com os tentáculos feitos de sombra, fluindo ao seu redor e enevoando o reino inteiro. Dedos gélidos, também de sombras, envolvendo meu pulso, prendendo no chão a mão que empunhava a adaga. O aperto era de um frio entorpecente. Levantei o joelho e empurrei a mão esquerda na direção em que achava que seu ombro poderia estar. Meus dedos afundaram no ar frio dentro da massa de sombras e espalmei algo duro e liso que não parecia pele. Era mais como osso. Empurrei com toda a força e então várias coisas aconteceram ao mesmo tempo. O falcão desceu sobre nós, arrastando as garras pelas costas da sombra. A criatura guinchou, contorcendo-se, enquanto o pássaro voava na direção das árvores. Meu peito começou a latejar, aquecendo-se e vibrando. A estática irrompeu na minha pele, nos meus braços e mãos. Não houve vontade ou exigência, apenas senti o éter se acumulando no meu sangue. Tentei detê-lo, mas um brilho prateado escapou da minha mão, repelindo as sombras da criatura, desfazendo as camadas de cinza opaco e arrancando a fina mortalha até que eu conseguisse ver o branco dos ossos. Uma caixa torácica, uma coluna vertebral e órgãos ressequidos e murchos, um coração enrugado de um tom opaco de cinza, um coração que começou a bater.
A cor assumiu um tom vibrante de vermelho quando os tendões e músculos rosados se formaram ao redor das costelas e ossos. Veias apareceram por toda a parte onde antes não havia nada além daquele tom cinza. Um crânio se formou, com os tendões envolvendo o maxilar e endireitando a boca cheia de dentes tortos e quebrados. Ai, deuses, ai, deuses! Aquela imagem jamais sairia da minha cabeça. Aquilo iria me assombrar pelo resto da vida. Os lábios começaram a tomar formas, assumindo um rosado enquanto se moviam, e uma garganta mal encaixada começou a emitir um som. Meia, balbuciou a criatura. Liessa. Mas que porra é essa? Arfei quando uma substância branca e leitosa encheu suas órbitas oculares, como... Meu peito se aqueceu e voltou a zumbir com um éter dentro de mim. As brasas da vida, vibrando em resposta à explosão de poder absoluto e ilimitado. Uma luz prateada e crepitante tomou conta da floresta, tão brilhante e iridescente que, por um instante, vi as sombras girando e circulando acima de mim. E então elas simplesmente desapareceram. Aquele tipo de poder era inimaginável. A energia crepitante se derramou pelas sombras acima de mim, enchendo as veias recém-formadas com a luz branca e ardente, enquanto lançava a criatura pelos ares e ela se despedaçava até sumir. Fiquei deitada ali com a mão erguida, conforme a luz intensa e prateada recuava e desvanecia, e o mundo voltava a ser cinza e quase sem vida. No meio dos galhos retorcidos, o falcão prateado chiureou suavemente e alçou o voo. Com o coração disparado, eu o vi abrir as asas e sumir de vista. Nem mesmo o feroz predador se atreveu a continuar ali. Serafina. Senti um aperto no peito ao ouvir a voz fria e severa que deve ter saído das profundezas da noite. Esqueci imediatamente o que havia feito com as sombras e me dei conta que já devia saber que aquilo aconteceria. Ele tinha meu sangue nas veias, e bastante. Deve ter sentido meu pavor, mesmo que brevemente, como sentiu do palácio mais cedo. Talvez não fosse nem por causa do sangue, mas da brasa primordial dentro de mim, aquela que já pertencera a ele. Vai saber. Mas nada disso importava agora. O que importava era que eu não podia ficar deitada ali, desejando afundar no chão. Com o coração ainda martelando no peito, levantei-me devagar. Senti uma pressão no peito quando me deparei com ele. Nictus estava parado a alguns metros de mim, com toda a aparência de governante primordial das terras sombrias que ele era. Estava deslumbrante, de túnica cinza escura e com os cabelos penteados para trás. Os traços do seu rosto estavam mais severos e frios do que nunca, e a pele dele havia afinado. Quanto mais olhava, mais eu via a sombra se reunindo sob a carne. Os olhos dele pareciam duas esferas rodopiantes de prata. Não precisei do seu talento em ler emoções para saber que ele estava mais do que furioso. A realidade me atingiu com a velocidade de uma carroça desgovernada. Eu não iria a lugar nenhum. Jamais cumpriria meu destino. Nictus nunca mais me perderia de vista. Eu ficaria presa ali, junto com as pessoas que iam acabar morrendo por minha causa. A pressão no meu peito e a garganta aumentou ainda mais. O aperto se tornou insuportável e fiz algo que nunca havia feito antes. Eu me virei e corri. Corri o mais rápido que pude, disparando entre as árvores tortas e curvadas, ignorando a dor quando os galhos baixos me acertavam com os dedos ossudos, puxando minha capa e meu cabelo e cortando a minha pele. A pressão no meu peito era fria e profunda, roubando todo o meu autocontrole e raciocínio. Foi como quando Tavius me imobilizou e eu não conseguia respirar. Eu reagi como um animal selvagem na ocasião e tinha voltado a ser aquele animal. Ele atearia fogo nas terras sombrias. Um suor úmido e pegajoso brotou na minha testa quando a ferida deixada pela sombra começou a latejar. Os galhos cinzentos das árvores eram como um labirinto distinto de ramos retorcidos, estrupiados e semelhantes a ossos. Minhas botas ecoavam nas rochas e no terreno irregular, enquanto eu corria sem saber para onde. Mas sabia o porquê. Desespero. Aquele desespero tolo e idiota que me incitava a seguir em frente. Cada passo aumentando a distância entre mim e os pesadelos que certamente se tornariam uma realidade horrível. Jamais teria a oportunidade de alcançar Collis. Não passaria de um alvo, guiando-o até todos, incluindo Nictus. Collis fez todo tipo de coisa com ele. Eu não poderia deter a devastação. Não conseguiria deter Collis. Não tinha nenhum dever, nenhum propósito. Eu ia morrer. E pior ainda, seria a causa de um horror incalculável. Eu não passava de uma
o cheiro de frutas cítricas e ar fresco foi o único aviso que recebi. De repente, o corpo de Nictus colidiu contra o meu, firme e sólido. O chão veio na minha direção, enquanto ele me pegava pela cintura. Ele mudou de posição e tudo que vi foi o brilho das estrelas entre uma teia de galhos nus. Nictus atingiu o chão primeiro e, deuses, como deve ter doído. Ele absorveu o impacto do meu peso contra a superfície rochosa com um grunhido. A parte de trás da minha cabeça bateu contra o peito dele, me deixando atordoada. Por um instante ficamos em silêncio, ofegantes. Em seguida ele perguntou: "Você realmente tentou fugir?" O hálito de Nictus agitou o cabelo no topo da minha cabeça. "De mim? Por quê? Por que você faria algo assim?" "Por que eu não faria?" Retruquei, estremecendo ao me dar conta de que aquilo soava infantil. "Isso é uma maldita piada para você?" rosnou ele. Um tremor percorreu meu corpo quando tentei me desvencilhar de Nictus. "Você deixou a segurança do palácio e foi para o segundo lugar que eu avisei para nunca entrar. Será que a minha pequena lista de regras era tão confusa assim? Ou você é incapaz de seguir regras feitas para salvar sua vida?" "Que se danem suas regras", vociferei trêmula. "E a minha sanidade também", disparou ele. "Você ao menos entende como estava perto da morte, Sarah? Mesmo que matasse a sombra perto de você, havia pelo menos mais uma dúzia à espera. Se eu não tivesse sentido seu medo e vindo ajudá-la, de novo, se é que posso acrescentar? Não, não pode. Você estaria morta", bradou ele. "Elas teriam dilacerado você e nem todo o meu sangue seria capaz de salvá-la. Não sobraria nada de você para sequer enterrar, para que eu pudesse..." Ele se interrompeu e a fúria em suas palavras crepitou no ar à nossa volta numa explosão de energia flamejante. Arregalei os olhos quando a ondulação atingiu as árvores, reduzindo-as em cinzas. Puta merda! Senti a garganta seca quando vi o que restava das árvores cair no chão como se fosse neve. "No que estava pensando, Sarah?" perguntou ele me sacudindo. No que eu estava pensando? Que conseguiria fugir das terras sombrias? Fugir dele? E chegar até Collis viva? Responda a minha pergunta. De repente eu me dei conta de Nictus não estava me sacudindo. Era o corpo dele que tremia sob o meu. Por que estava fugindo de mim? Tentei me sentar, mas ele mudou o braço de posição, me segurando contra si. Em meio a toda a confusão, percebi que ele tinha prendido minha mão esquerda contra o abdômen, não a direita, a mão que empunhava a adaga. Era uma decisão proposital, não um acaso. A adaga não era capaz de matá-lo, mas já o havia ferido antes. Um guerreiro habilidoso como Nictus removeria a ameaça de tal arma antes de mais nada. Era o que eu faria, mas ele decidiu o contrário. "Eu não estava fugindo de você." "Então o que estava fazendo? Se esforçando para ser a pessoa mais difícil que já conheci?" "É isso mesmo. E não que eu estivesse tentando salvá-lo, seu babaca." Nictus ficou imóvel e calado, e me dei conta do meu erro no mesmo instante. O peito dele subiu bruscamente contra as minhas costas. "Você não pode ter..." "Não. Sarah, não." Senti o momento em que o choque o atingiu. Ele afrouxou o braço em volta da minha cintura e eu sabia que aquela era a minha chance, minha última chance. Cravei os pés no chão e me lancei para cima, me desvencilhando dele. Fiquei livre por um segundo antes que Nictus me pegasse pelo braço esquerdo. Praguejei e girei o corpo para trás enquanto ele me sentava, prendendo os meus joelhos entre as coxas. Ele pegou a trança grossa que pendia dos meus ombros quando brandia a adaga. Os olhos de Nictus se arregalaram quando encostei a ponta da lâmina sob o queixo dele. Minha mão estava firme. Eu não tremia por fora, mas por dentro eu estava completamente trêmula. "Me solta!" ordenei. Aqueles olhos brilhantes como o luar se fixaram nos meus. "Não." "Você precisa me deixar ir, Nictus." "E se eu não deixar?" Ele repuxou um canto dos lábios. "Vai cortar minha garganta?" A frustração e impotência se chocaram com uma maré amarga de desespero e raiva. "Se for preciso, então vá em frente, corte." Ele enrolou a trança em volta da mão, colocando pressão suficiente no meu corpo para forçar a baixar a cabeça na sua direção. "Mas faça um corte profundo, até a coluna vertebral. Caso contrário, só vai conseguir deixar nós dois encharcados de sangue." Meu coração disparou. Ele não podia estar falando sério. "Vamos, faça!" rosnou ele, repuxando os lábios sobre as presas. "Sua única chance de tentar fugir daqui é se partir minha coluna." Tremor percorreu meu braço e reprimi um suspiro quando ele levantou a cabeça. Uma gota de sangue azul avermelhado brotou na sua garganta. "Mas é melhor correr bem depressa. Não vou ficar caído por muito tempo", advertiu ele, com os olhos descontroladamente agitados, fixos no meu. "Você terá cerca de 1 minuto, no máximo.
Mas só para saber, você não vai conseguir sair das terras sombrias, Liessa. Liessa. A palavra não significava apenas rainha na antiga língua dos primordiais. Também significava algo belo, poderoso. Ouvi-lo me chamar assim me abalou, e então Nictus aproveitou para revidar. Ele agarrou minha mão que brandia a adaga e me virou com tanta facilidade que ficou evidente que poderia ter feito isso a qualquer momento. Isso não é justo, reclamei. Ele se lançou sobre mim no piscar de olhos, me prendendo ali. O que exatamente a faz pensar que sou justo? Tudo. O pânico era uma coisa estranha. Sugava sua força no momento e lhe concedia um poder quase sobrenatural no outro. Ergui os quadris e firmei as pernas na cintura dele. Rolei o corpo de Nictus no chão e fiquei de pé com um urro. Em seguida, pulei para trás e me virei. Um ronco baixo, vindo dos céus, sacudiu os galhos nus das árvores que restaram, sacudindo-os como ossos secos. Olhei para cima, captando um vislumbre de asas preto-acinzentadas através das cinzas à deriva. Nectas. Meu coração disparou outra vez. Nictus ficou de joelhos e virou o corpo, estendendo a perna para me dar uma rasteira. Perdi o equilíbrio e caí sentada. Nictus era ágil, irritantemente ágil. Ele se deitou em cima de mim de novo, mas dessa vez foi mais esperto. Enfiou a coxa entre as minhas e segurou meus pulsos, prendendo-os contra a grama seca e morta, enquanto a sombra de um dragontino pairava acima de nós, circundando a clareira que Nictus criara em meio à fúria. Solte! O éter se derramou nos olhos de Nictus e se infiltrou sob a pele dele, iluminando suas veias enquanto um fio de sangue escorria por sua garganta. Solte a adaga, Sarah. Não quero obrigá-la a fazer isso, mas farei se for preciso. Solte já. E ele podia mesmo fazer isso, usando de persuasão. Ofegante, forcei-me a afrouxar o aperto. O cabo da adaga escorregou da minha mão. Já era. Mesmo que eu conseguisse me soltar e nocautear Nictus, não iria muito longe. Não com Nectas lá em cima. Satisfeito? Os olhos dele assumiram um tom de prata pura, sem nada de pupila à vista. Apenas 2 esferas brilhantes. As veias iluminadas pela essência continuaram se espalhando pela bochecha e pescoço. Em questão de segundos, o pequeno ferimento desapareceu, deixando apenas os vestígios do sangue ali. Diga que estou errado, Sarah. Senti os músculos fracos e o pescoço flácido. A essência crepitou em sua volta e fios pretos entremeados de prata. As sombras se agitavam sobre a pele de Nictus. Diga que estou errado. Diga! Gritou ele, com a sombra se espalhando até que sua carne ficasse da cor da meia-noite, banhada pela luz das estrelas e os dedos em torno dos meus pulsos tão rígidos quanto a pedra das sombras. Me diga que você não estava indo até Collis. Eu precisava fazer isso. Resposta errada, rosnou ele com as presas brancas contrastando com a pele. Fiquei boquiaberta quando Nictus assumiu sua verdadeira forma. 2 enormes asas se expandiram atrás dele, com a largura equivalente à sua altura. Massas sólidas e condensadas de poder que bloqueavam tudo atrás dele. Eu não estava muito perto no pátio quando ele assumiu aquela forma, mas pude distinguir as linhas marcantes do seu rosto sob a carne rígida e agitada. O contorno das maçãs do rosto, os lábios carnudos e exuberantes, e as mechas de cabelo castanho avermelhado que caíam contra a curva de seu maxilar. Seja lá o que for que ache que precisa fazer, disse ele com a voz tão suave quanto um suspiro, o que fez meu coração palpitar outra vez. Ou que acredite que pode realizar, você está enganada. Como pode dizer isso? Eu posso detê-lo. Estremeci, as palavras escapando de mim. Você sabe disso. Entregar-se a Collis não é a solução. É sim, você sabe! Gritei. Por que outro motivo seu pai colocou a alma dela em mim? Por que outro motivo eu fui treinada para matar um primordial? A cabeça de Nictus estava a poucos centímetros da minha e o brilho dos seus olhos fez os meus lacrimejarem. Meu instinto implorava para que eu ficasse quieta, pois ele estava prestes a perder o pouco de controle que ainda tinha. Mas não consegui. Nictus precisava entender que era a única chance de deter Collis. Eu sei o que vou enfrentar, afirmei com o mesmo tom de voz firme de quando falei com aquele lobo Kiel que trouxera de volta à vida nos olmos sombrios. Mas o que quer que aconteça comigo vai valer a pena se... As asas gêmeas desceram batendo no chão e fazendo com que a floresta inteira tremesse. O éter faiscou nas pontas das asas, atingindo a grama morta e transformando-as em cinzas. Você tem que entender, estremeci quando um ar gelado soprou de Nictus. Eu sou a fraqueza dele. Sabe o que passei a vida inteira me preparando para fazer? Foi para ele, não para você.
Meu hálito se condensou no ar. Ainda posso tentar, só me ajude a chegar lá ou me deixe ir. Qualquer opção serve, eu vou cumprir meu verdadeiro destino. Nictus ficou em silêncio. Engoli em seco, esperando estar chegando em algum lugar com ele, rezando para qualquer destino que pudesse estar ouvindo para que ele entendesse. Você não devia ter que se preocupar em esconder quem eu sou. Você se livraria de mim, assim como todos que buscam refúgio sob seus cuidados. Todo mundo que vive nas terras sombrias vai ficar mais seguro desse jeito. Você vai ficar mais seguro desse jeito. Ninguém precisa se ferir ou morrer. Mas você estaria morta, declarou Nictus com a voz que mal reconheci, num tom mais grave e gutural. Collis vai destruir você. Não importa, afei quando ele ergueu as asas, soprando nossos cabelos no rosto conforme se abriam atrás dele. E você ainda diz que dá valor à própria vida. Um grunhido profundo retumbou no peito dele. Sua falta de apreço nunca foi tão evidente quanto agora. Vou morrer de qualquer jeito. O plano mortal será extinto. Você não tem como impedir isso. Ninguém tem. Mas pelo menos posso fazer alguma coisa em relação a Collis, para que ele não possa machucar mais ninguém, para que não possa machucar você. Ele abaixou a cabeça ainda mais e sua boca ficou a um fôlego da minha. Sofrerei de bom grado qualquer coisa que Collis lance contra mim, contanto que seja meu sangue a ser derramado em vez do seu. Por quê? Por que você faria isso por mim? As brasas da vida e você... Que se danem as brasas da vida! Tentei em vão me desvencilhar dele, mas alguma coisa dentro de mim, algo que estava crescendo ali por anos a fio, começou a rachar. O emaranhado de emoções se desfez, repleto de medo, carência, vergonha, solidão, tristeza e milhares de coisas que nunca fui autorizada a sentir. Pedaços arrancados de mim por todas as vezes que fui excluída pela minha família, tratada como uma hóspede indesejada e vista como uma maldição. Feridas provocadas pela decepção da minha mãe, que infeccionavam toda vez que ela olhava para mim como se desejasse não mais precisar fazê-lo. Eu não era nada além de um recipiente de cicatrizes profundas causadas pelas vidas que tirei e que deixaram o tipo errado de marca em mim. Não passava de um hematoma roxo numa tela em branco, pois não sentia nada. Não lamentava aquelas perdas. Eu não me importava porque ninguém se importava comigo, só com o que eu podia fazer por eles. Minha pele se retestou e começou a pinicar. Meu peito latejou e aquele nó se transformou em raiva, algo que não podia mais ser escondido ou contido. Joguei a cabeça para trás, com um grito de frustração e fúria queimando na garganta. De dentro da vasta caverna que se abriu, o fogo irrompeu em meio vazio. Poder. Era como se estivesse ali o tempo todo, vibrante e quente, ancestral e inesgotável. O poder corria nas minhas veias. Uma luz prateada embotou minha visão. Bati nos ombros dele quando a energia, a essência primordial pura, irrompeu das minhas mãos e fluiu na direção de Nictus.